10 alimentos que você jamais deveria comer. Será que todo esse terrorismo é verdadeiro? Fala galera do YouTube, meu nome é Paulo Roberto, eu sou nutricionista. E no vídeo de hoje eu vou reagir a um vídeo do canal Incrível, um canal que aí tem 18 milhões de seguidores, né? E tem alguns vídeos que são bem contraditórios em relação à alimentação. Então o vídeo que eu vou assistir hoje talvez caminhe por esse mesmo lado, porque a tendência deles é sempre fazer esses vídeos muito sensacionalistas. Mas antes de começar, vou pedir para você deixar um like aqui embaixo e se inscrever no canal, que além de me ajudar, você vai ser notificado sempre que eu postar um vídeo novo aqui. O título do vídeo é 10 alimentos que você jamais deveria comer. Será que existem alimentos que você não deve comer de jeito nenhum? Será que esse terrorismo realmente se justifica? Enfim, bora assistir o vídeo. 10 alimentos que você jamais deveria comer. Tem cada tipo de estereótipo sobre alimentos. As pessoas acreditam piamente nos benefícios que alguns produtos prometem para a saúde, mesmo quando não há evidência alguma que comprove isso. E o pior, alguns daqueles tidos como saudáveis acabam prejudicando a sua saúde. Neste vídeo, você vai saber quais são os 10 alimentos que você deve evitar a todo custo. Suco de fruta. A menos que você o tenha feito ou viu alguém fazê-lo, não beba suco de fruta. Apesar do que se fala deles, abundância de vitaminas, benefícios para a saúde e daí por diante, eles não são tão bons assim. Os sucos prontos que a gente compra podem até ter frutas de verdade, mas grande parte deles é composta de água, açúcar e aromatizantes artificiais. Mesmo se estiver escrito suco integral ou 100% natural, na embalagem, não se deixe enganar. O suco, depois de ser extraído de frutas diferentes, é mantido dentro de enormes tanques selados a vácuo. Bom, o suco de caixinha, realmente ele pode não ser muito favorável para a sua saúde, né? Normalmente não tem muita adição de fruta, tem mais realmente aromatizante, corante, coisas para dar sabor daquela fruta específica. Agora, o que ele falou aqui em relação a suco 100% integral, eu acho meio... Porque o suco geralmente integral a gente tem laranja e uva, que no rótulo mesmo diz que não tem adição de água, é somente a fruta. No caso do suco de fruta de caixinha, tudo bem, ele pode sim ser um problema, porque contém muito açúcar, contém muito corante, não é realmente o suco daquela fruta que você está buscando. Agora, o suco 100% integral eu até recomendo para algumas pessoas que querem bater calorias, que querem bater o carboidrato como macronutriente, porque ele ajuda, é um carboidrato líquido, fácil de digestão e de fácil consumo, principalmente para quem quer ganhar peso e hipertrofia. Eu já não recomendo tanto para pessoas que querem emagrecer, porque pode ser um adicional de calorias aí muito grande. Então, bebidas zero, como refrigerante zero, apesar de pouca dose, é o mais recomendado no caso de pessoas que querem emagrecer, mas pouca quantidade. Barrinhas. A menos que você seja um atleta que precisa de uma ingestão alta de proteína e precisa comer a cada 3 horas, estas barrinhas não servem para nada quando se trata de saúde. Não há nada nelas que você não encontre em alimentos normais. Outra coisa, as barras de proteínas e de cereais são produtos processados. Sim, elas são ricas em proteínas se comparadas a uma barra... Esse é outro problema das pessoas, né? Produtos processados, ultraprocessados. Produto minimamente processado é simplesmente um produto que sofreu até um descasque ou um corte. Por exemplo, até uma fruta que você compra embalada. Café é um produto processado e ninguém fica falando que café faz mal. O café foi processado, foi torrado, foi moído, isso foi feito pela indústria e foi embalado. Isso é um processo de industrialização, isso é um processo industrial. Então isso a gente pode chamar de alimento processado. Não é porque ele é processado que ele é um alimento ruim para a saúde. E nesse caso de barrinha de proteína, as barrinhas de proteína ajudam muito a compor o que é a sua proteína, né, na dieta durante o dia. Principalmente se você tem pressa, se você precisa sair, se você precisa fazer um lanche à tarde, está no meio do trabalho, está na rua. Muito fácil de você carregar a barrinha na bolsa, é muito fácil de você carregar. Então é fácil de você consumir aquela quantidade de proteínas. E as barrinhas hoje em dia estão vindo com uma qualidade muito maior do que antigamente. Muito se tinha a ideia de que barrinha de cereal era uma coisa saudável, quando na verdade não é, né? E hoje em dia a gente já vê que poucas pessoas compram barrinhas de cereal porque elas são barrinhas de cereal. E barrinha de cereal contém muita caloria, muito açúcar, muita coisa misturada ali. E a barrinha de proteína, ela tem os aditivos, lógico. Ela tem chocolate, enfim, não é que não seja saudável, entende? Então acho que tá um pouco exagerado. Na barrinha de cereal, sim, a barrinha de proteína eu já recomendo. de chocolate. Mas, ainda assim, tem muitos ingredientes nada saudáveis. Açúcar, aromatizantes artificiais, adoçantes e até farinha de trigo podem ser encontrados nelas. Farinha de trigo. Farinha de trigo agora é um vilão, um veneno. Comeu, morreu, né? Porra, qual o problema da farinha de trigo? Se você é rigoroso e adora ler as tabelas nutricionais dos alimentos, pode encontrar alguns tipos de barrinha bem menos prejudiciais. Mas, de todo modo, é melhor gastar seu dinheiro com comida de verdade. É, meio óbvio, né?
É muito melhor você gastar dinheiro com comida. Você levar uma marmita, você comer uma fruta, aveia. Só que às vezes é muito complicado. Então por isso a barrinha de proteína ela é uma boa opção para você carregar e fazer um lanche. Lógico, você não vai fazer isso todo dia. É porque tem um custo. As barrinhas de proteína não são baratas, né? Então acaba que você recorre a elas por uma alternativa mais rápida e de emergência. Muito melhor uma fruta, muito melhor uma aveia, lógico, alimentos naturais. Mas isso não quer dizer que você não possa comer uma barrinha de proteína. Cereal. Durante toda a nossa infância e fase adulta também, verdade seja dita, a gente tem comido este alimento pensando que ele é parte de um café da manhã nutricionalmente equilibrado e que é o único jeito de começar o dia de bem com a vida. Mas tudo isso é só jogada de marketing. Na maioria dos casos, estes cereais são cheios de carboidratos refinados e açúcar. Mesmo se a embalagem garante que o produto é integral e livre de gorduras, dê uma olhada na lista de ingredientes. Você vai ver como é cheio de açúcar. Os cereais do café da manhã normalmente contêm uma porção quase minúscula de grãos integrais. Muitos cereais na indústria têm açúcar e corantes adicionados. Não tem mais nada ali. É um floco de milho, né, que eles usam para fazer a base da massa, carboidrato, açúcar e corante. Principalmente esse aí, que é aquele Floop, sei lá. Mas dependendo do tipo de cereal que você encontra, ele é bom para determinada dieta que você está fazendo. Por exemplo, uma dieta de ganho de peso, você tem uma alternativa muito boa para consumir calorias de forma mais fácil, porque o cereal você coloca num leite ali, por exemplo, integral e come e consegue bater as calorias aí de forma muito mais fácil, porque ele é muito mais fácil de comer. Muito mais fácil do que você ficar comendo batata e frango, por exemplo, o tempo inteiro. É uma alternativa. Agora, é necessário que você busque um tipo de cereal que seja adequado, nada desse tipo de cereal muito colorido, mas para quem quer emagrecer, ele realmente não é uma alternativa muito boa, apesar de ser vendido como fit, ele contém muitos carboidratos, não que os carboidratos sejam um problema, mas agregam muita caloria, né? Para quem quer emagrecer, ficar em déficit calórico, comendo cereais é muito complicado, você vai acabar em algum momento sentindo fome no dia e isso vai fazer você passar das calorias que foram colocadas para o seu planejamento. O que permite que os fabricantes digam que o produto deles é saudável. E mais, eles acrescentam algumas vitaminas sintéticas à mistura, e nenhuma delas faz bem para o seu corpo. Margarina. Outra vez, devido a massivas propagandas, muita gente acredita que a margarina é uma alternativa mais saudável do que a manteiga. Mas, de novo, isso não é verdade. A margarina é um produto altamente processado, feito para parecer com a manteiga, mas carregado de ingredientes artificiais. A manteiga e a margarina tem sempre, né, uma discussão muito forte em relação a qual é mais saudável. Todo mundo acha que a manteiga é mais saudável porque tem ingredientes naturais e que porque tem poucos ingredientes, enfim. A manteiga possui gordura saturada, que é a manteiga que entope a artéria, a manteiga que aumenta o perfil lipídico da pessoa, principalmente se consumida em excesso, porque pouca quantidade já tem uma carga, né, de calorias muito grande e de gorduras. Já a margarina, falam que tem gordura trans, mas não tem. A margarina ela não passa mais pelo processo de hidrogenação, né, que é o que produz a gordura trans, gordura hidrogenada. Ela passa por um processo de esterificação para agregar textura, enfim. Isso faz com que hoje as margarinas de boa qualidade não possuam gordura trans realmente. Possuam até ômega 3 e ômega 6 que ajudam a diminuir o que é o perfil lipídico ruim, né, que é o LDL. Então, se você tem um problema aí de saúde em relação à gordura, prefira consumir margarina, mas sempre em pouca quantidade, porque normalmente as pessoas têm problemas com o perfil lipídico, precisam perder peso e a margarina ainda é uma gordura, ainda contém muita caloria, então precisa tomar cuidado nesse sentido. E o pior, esta manteiga falsa normalmente é produzida com óleos vegetais industriais, que são hidrogenados para se tornarem sólidos, um processo que aumenta significativamente a quantidade de gordura trans dela. Ainda assim, os fabricantes podem tecnicamente escrever 0 gorduras trans na embalagem, se o produto tiver menos de meio grama desta gordura por porção. Mas meio grama ainda é uma quantidade considerável e pode... Essa questão é verdade. A menos de meio grama pode ser considerado como zero. A questão é que é zero naquela porção. Se você comer além daquela porção, você vai estar aumentando aos poucos a quantidade de gordura trans. Mas como eu disse, margarina não tem gordura trans, né? As margarinas de boa qualidade. Sim, causar danos à sua saúde. Iogurte desnatado. Hoje em dia, todo mundo sabe que o iogurte é um produto nutritivo e saudável. Isso é verdade. Os iogurtes certos podem ser extremamente bons para a saúde, mas a maioria dos que a gente compra por aí é inútil e até perigosa para a saúde, principalmente aqueles que têm desnatado escrito na embalagem. O fato é que os fabricantes enchem esses iogurtes de açúcar para compensar a falta de gosto das gorduras naturais. Isso significa que, inicialmente... Bom, tudo bem, a gente sabe que o iogurte desnatado ele não tem muito sabor, porque você tem menos gordura e tudo mais, só que nem por isso ele é ruim. Você está ali diminuindo a quantidade de calorias. Não entendi mesmo. Só porque é desnatado que é ruim?
O desnatado ali é porque o leite desnatado ele possui um baixo teor de gordura e não porque ele tem um aditivo. Eu mesmo consumo iogurte desnatado, né? Eu faço umas misturas com frutas, com aveia, com whey, né? Para poder dar sabor, porque realmente quem gosta pode comer, mas eu não sou muito fã do sabor do iogurte desnatado natural. Ele pode estar dizendo aí os iogurtes que tem adição de corante, de açúcar. A questão é avaliar. O iogurte ele é um bom alimento, boa fonte de probióticos, de proteínas até em alguns. Se você encontrar aí iogurte proteico, pode ajudar bastante no seu planejamento alimentar. Mas, muito estranho, ser desnatado, isso passa uma informação muito errada, porque a pessoa chega lá, olha um potinho de iogurte natural desnatado, que é um bom alimento, um excelente alimento, inclusive, e não compra porque viu no vídeo aqui que é desnatado e é ruim, faz mal. Vai entender. Realmente, o iogurte tinha uma gordura saudável e saborosa, mas depois que ela foi tirada, os produtores tiveram que substituí-la por uma coisa ainda pior. Ao contrário do que se diz por aí, a maioria dos iogurtes não tem bactérias probióticas, já que o processo de pasteurização mata todos estes micro-organismos. Existem dois processos, né, de tratamento do leite ali, que seria ou do iogurte, que é o processo de pasteurização e o processo de esterilização. No processo de esterilização, o nível de temperatura é muito alto, ou seja, o leite ele passa uma câmara onde uma temperatura muito alta, isso acaba matando todos os micro-organismos que tem ali, seja ruim ou seja bom. E é por isso que o leite de caixa tem uma vida de prateleira grande. O processo de pasteurização ele é um processo diferente, é uma temperatura mais baixa, onde você consegue eliminar as bactérias patogênicas e ainda assim manter um pouco da carga de bactérias boas ali, mas ainda assim elimina muitas bactérias. A grande questão é que nos iogurtes existe um processo de adição de fermento vivo, que eles chamam, que é um composto de probióticos misturado a esse iogurte para agregar aí probióticos no alimento. Sorvete. Antigamente o sorvete era feito com gemas de ovo, creme, adoçantes naturais como o mel e o extrato puro da baunilha para dar um gostinho. E era, sem dúvida, uma das sobremesas mais saudáveis que existiam por aí. Mas, infelizmente, o sorvete de hoje é um produto absolutamente diferente, pois consiste apenas de ingredientes sintéticos. Ao invés de leite puro ou creme, os fabricantes usam gordura hidrogenada, com óleo de palma ou óleo de coco. Sozinhos, estes óleos são bem saudáveis, mas depois de aquecidos e processados para solidificar, eles viram nada mais, nada menos que gorduras trans. E quando são ingeridos, podem causar colesterol alto, derrame, doenças cardíacas e até câncer. O sorvete também Sinceramente, eu não sei hoje como são feitos os sorvetes, né? Eu normalmente compro em algumas sorveterias que fabricação própria, então são feitos com leite, né? Acredito que a base também de um sorvete, por exemplo, de um McDonald's, de um Burger King, seja o leite, com alguns aditivos, só para manter ele mais conservado. Não é dos alimentos mais saudáveis realmente, tem muita gordura, muito açúcar. Você não pode consumir em excesso. Aí sim, acho que eu tenho que concordar. Sorvete em excesso vai te fazer mal, vai te fazer engordar bastante, porque é bastante calórico. Mas nem por isso você precisa deixar de tomar um sorvetinho aí uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, se for, né? Se você tiver esse controle, mas prefira ter esse controle, consumir em pouca quantidade, que não tem problema nenhum. É uma sobremesa gostosa, eu gosto de sorvete pra caramba, mas só tomar cuidado com a quantidade, porque mesmo os alimentos sendo processados, eles em pouca quantidade, eles não devem influenciar muito na sua saúde, a não ser que você já tenha um problema de saúde pré-existente. Então é com isso que você tem que ficar atento. é cheio de açúcar, aromatizantes artificiais e conservantes sintéticos. E se for rosa, roxo ou vermelho, é bem provável que tenha sido colorido com extrato de cochonilha ou carmim, aditivos que podem causar reações alérgicas. Ovo. Porra, reação alérgica? Qual sentido? Tipo, a pessoa se tiver alergia, ela vai ter alergia, tipo, a poeira. Alergia, sei lá, camarão. E camarão não é saudável por isso? Não faz o menor sentido. A alergia é uma reação do corpo, não uma reação... Enfim, loucura. Mais loucura ainda. Ovos? Mas eles não estão entre os melhores alimentos que existem por aí? Cheios de proteínas, minerais e antioxidantes? Como assim eles não são bons para a saúde? Pois é, eles fazem mal. Cada ovo contém a mesma quantidade de colesterol que um daqueles hambúrgueres grandões e gordurosos. E mesmo sendo chamado de colesterol bom, que aumenta só 10% nos níveis de colesterol no sangue, ainda assim ele danifica o revestimento das suas artérias. E mais, de acordo com alguns estudos recentes, os ovos não são melhores do que o fumo quando se trata da obstrução da artéria carótida. E aqui vai um fato surpreendente. Até mesmo um ovo por dia pode diminuir sua estimativa de vida. Em um estudo de 20 anos realizado pelo Harvard Physicians Health Study, que observou 20 mil médicos, eles descobriram que as pessoas que comiam pelo menos um ovo por dia corriam muito mais risco de morrer. Agora, se você precisa mesmo incluir ovos na sua dieta... Interessante como eles usam um monte de nome, né, de faculdades, de instituições de estudo, enfim, de um monte de estudo aí, e não avaliam qual é o perfil das pessoas que estão participando do estudo, não avaliam como foi feito, se foi separado, se não foi, enfim.
Geralmente são estudos observacionais, né, que pegam todos os estudos que foram feitos e não classificam qual foi o tipo de pessoa que teve o problema. O colesterol da pessoa podia estar bom ou não, nada disso foi levado em consideração. Se as pessoas eram saudáveis e depois de um período não ficaram saudáveis, se elas consumiram algum outro tipo de alimento ou qual era a rotina alimentar delas durante todo o processo, né, da pesquisa, durante foi feito. Cara, e ovo é um dos alimentos mais saudáveis que existem, é um dos melhores alimentos que existem, mais comuns, mais baratos, é uma boa fonte de proteína, uma boa fonte de gordura. O único problema de você consumir muita gordura do ovo é que você vai estar adicionando muitas calorias à sua dieta. Se você estiver num processo de emagrecimento, isso pode te prejudicar. Aí a gente utiliza a proteína do ovo de forma diferente, a gente bota mais clara e menos ovos inteiros, né, no que é a sua refeição. O colesterol do ovo, ele não aumenta, né, ele não influencia no colesterol endógeno diretamente. Existe um processo totalmente diferente de contexto alimentar que faz com que o seu colesterol aumente. E não necessariamente porque você está comendo ovo. Não tem nada a ver, nossa, que absurdo. Escolha os orgânicos. Agora, você escolhe o ovo orgânico porque tem menos colesterol ou o quê? Não disse, né? Não fala nada disso. Pipoca de micro-ondas. Ela é deliciosa, dá água na boca, tem um gostinho irresistível e é um verdadeiro pesadelo para a sua saúde. Vamos começar com a embalagem. Quase sempre ela é selada com ácido perfluorooctanoico. E sim, isso é tão assustador quanto o nome. É a mesma substância que você encontra nas panelas de Teflon. Uma das piores características desta coisa é que ela fica no corpo humano e no meio ambiente por um tempão. Sem contar que a Agência Americana de Proteção Ambiental listou essa substância como cancerígena, ou seja, causa câncer mesmo. Essa pipoca também tem alguns ingredientes geneticamente modificados, bem como químicos e aditivos para melhorar o sabor. Isto causa problemas de saúde, como ataques cardíacos, problemas digestivos, alergias, erupções cutâneas, problemas respiratórios e daí por diante. E mais. É interessante. Interessante como consumir os alimentos vai te causar logo esses problemas, né? É lógico que a pipoca de micro-ondas ela não é das mais saudáveis, até porque ela tem aditivos de sabor e muita gordura, mas a pipoca é um dos melhores alimentos para quem precisa manter a saciedade. A gente coloca muito isso no plano alimentar para a pessoa que quer ficar mastigando muito, que tem aquele problema de que precisa mastigar alguma coisa, tá vendo televisão, quer mastigar alguma coisa. Então a gente indica consumir pipoca, né? Fazer a pipoca é muito melhor, você faz ela ali em casa na panela, porque vai ter um volume maior de calorias, mas é muito sensacionalismo, eles jogam muito alto, chega a ser esquisito a forma como eles abordam toda essa questão de doenças e alergia. Pô, alergia, o que vai te causar alergia? Pipoca? A não ser que você tenha alergia à pipoca, entendeu? Então a gente precisa tomar mais cuidado com esse tipo de informação que a gente recebe. É muito exagerado, a gente precisa classificar melhor qual é o padrão de vida da pessoa, o que ela está querendo, qual o planejamento, enfim, diversas coisas são colocadas em questão para que a gente possa avaliar o alimento que ela está comendo, né? Para que a gente possa colocar esse alimento dentro do planejamento dela. Então, esse é o problema desses vídeos. Eu também não concordo que a pipoca de micro-ondas seja a melhor opção. Prefiro o milho, né, feito em casa, feito na panela, enfim. Mas ela é extremamente calórica. O sal, açúcar, caramelo e óleo adicionados ao seu lanche preferido podem causar problemas como um excesso de peso e até obesidade. Se você quiser Só se você consumir em excesso. manter um estilo de vida saudável e aproveitar os benefícios de comer pipoca de verdade, como fonte de nutrientes e fibra, pare de comprar as pipocas de micro-ondas. Compre o milho, pegue uma panela e prepare-a do modo tradicional mesmo. Doce sem açúcar. Estes doces parecem ser a opção perfeita para quem não resiste a um docinho, mas quer reduzir a ingestão de açúcar. Mas será que os doces sem açúcar são mesmo tão bons quanto parecem? O problema é que se um doce não contém açúcar, ele tem adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e sacarina. Estas substâncias são quimicamente processadas e podem causar sérios efeitos colaterais. A sacarina, por exemplo, pode aumentar os níveis de sódio, enquanto o aspartame pode causar enxaquecas. E mesmo sendo sem açúcar, ainda é um doce. Realmente, se você quer comer um doce, come um doce. Por exemplo, você quer um brigadeiro, você pega e come um brigadeiro. Você quer um leite condensado, um doce de leite, come uma colher de leite condensado, uma colher de doce de leite, enfim, como o doce. Algumas alternativas que fazem doce fit, doce geralmente nunca é tão fit assim, nunca tem menos calorias ou menos gorduras do que um outro doce tradicional. E aspartame causar enxaqueca diretamente assim, tipo, não tem que você consuma muito todos os dias, em grande quantidade. Aí sim, talvez aconteça, mas sem uma base específica para dizer se isso realmente acontece, não dá para acreditar muito. Isso significa que é rico em gorduras, carboidratos e calorias. O chocolate Qual é o problema dos carboidratos? sem açúcar, por exemplo, podem ser ricos em gordura saturada graças à manteiga de cacau presente neles. Refrigerante diet.
O refrigerante diet pode lhe poupar de ingerir até 140 calorias se comparado com a versão comum, mas há coisas mais importantes do que a quantidade de calorias. Primeiro, o refrigerante diet tem adoçantes artificiais que dão um sabor mais intenso do que o açúcar de verdade. Então, se você toma muitas bebidas diet, elas vão alterar a sua percepção de gosto ao longo do tempo. Bom, existem estudos que realmente falam que adoçantes artificiais eles podem causar problemas de saúde, mas só se você consumir em quantidades extremas. Não vai ser uma latinha de refrigerante zero que vai te causar um problema de saúde muito sério. Claro, a gente está falando aqui de poucas quantidades. Uma latinha de refrigerante zero, ela vai te ajudar, né, a ter esse sabor doce, né, durante a dieta, principalmente se a pessoa está em processo de emagrecimento, que ela está ali muito restrita, está numa fase que ela já está há muito tempo em déficit calórico, isso, né, causa mais fome, causa mais vontade de comer doce. Então o refrigerante zero, como ele não possui calorias, ele vai ajudar a quebrar essa vontade de comer doce e a gente recomenda em pouca quantidade sempre, nunca exagerar. Fazendo com que os alimentos naturalmente adocicados, como frutas, não pareçam ser tão doces como antes. É, essa questão do paladar ela é treinável, né? Se você sempre comeu doce, não vai ser o refrigerante que vai causar um problema de paladar a ponto de você não achar uma fruta docinha e saborosa. Isso acontece, mas isso é um problema de paladar que a pessoa treinou e adaptou ao longo da vida dela, né? Então por isso que ela já não tem essa sensação de que a fruta é tão gostosa quanto um doce, porque ela comeu demais. Sem contar que os adoçantes artificiais podem levar ao ganho de peso, já que eles estimulam a produção de insulina, que faz seu corpo armazenar gordura. Se você beber... A produção de insulina no corpo é algo desejável quando você consome algum tipo de alimento que contém carboidrato. Essa glicose do carboidrato vai ser quebrada e aí você vai ter o processo de digestão natural. A insulina por si só ela não é capaz de engordar, ela não vai te fazer engordar. O que vai te fazer engordar é o excesso de calorias que você come. Ou seja, se você se mantiver em superávit calórico por muito tempo, ao longo do tempo, no que a gente chama de contexto alimentar, se o seu contexto alimentar ele é obesogênico, ou seja, que tem excesso de caloria, aí sim você vai engordar. Não porque a insulina aumentou. Eu posso comer, vamos lá, posso comer 250, 300 gramas de batata inglesa, que tem uma boa quantidade de carboidratos, mas que é baixa em calorias, muito mais baixa inclusive que o arroz. Isso vai me fazer ter uma produção de insulina para que essa glicose seja quebrada, para que esse carboidrato seja quebrado. Então isso não quer dizer que a insulina me fez engordar, é simplesmente o fato de eu ter consumido uma quantidade maior de calorias do que o meu corpo gasta. Beber um refrigerante diet por dia já vai ter um risco 36% maior que desenvolver diabetes tipo 2. E por último, depois de algum tempo, seu sorriso pode ser seriamente arruinado, já que o ácido cítrico do refrigerante diet enfraquece e destrói o esmalte nos dentes. Limão também tem ácido cítrico, né? Bom, galera, esses vídeos aí sempre tem essa questão sensacionalista para atrair, para chamar atenção, né? Para ter clique. Se a gente for dar uma olhada aqui, esse vídeo tem 5.300.000 visualizações. 128.000 likes, ou seja, muita gente gostou do vídeo. Mas nem por isso ele é uma boa alternativa aí para você seguir, né? Você precisa procurar sempre um profissional para te ajudar, para te recomendar os alimentos ou não recomendar. É o que eu digo, nenhum alimento ele tem a capacidade de te engordar ou emagrecer, tudo vai depender do seu contexto. Essas questões de saúde dependem muito do que é o seu contexto alimentar. Se você consome muitos alimentos açucarados, gordurosos, se você é sedentário, né, se você não tem uma rotina de exercícios frequentes, então de certa forma você precisa ter a informação correta do profissional, sem acreditar muito nesses vídeos dito como sensacionalistas. Então é isso, galera. Me conta aqui o que vocês acharam do vídeo. Pode me recomendar aí nos comentários mais vídeos, mais temas que vocês querem assistir. Diz aí o que você achou, né? Qual tipo de alimento aí que você consome, que você viu aí e achou que poderia fazer mal para sua saúde. Deixa um like, se inscreve no canal e valeu!